Meu nome é Luciana. Bem-vinda a essa palestra, 10º Conaroma, edição especial. Quero agradecer muito ao Ian pelo convite. Esse é meu quarto Conaroma e é um prazer, uma satisfação estar aqui com tantos grandes nomes da aromaterapia, prestigiando esse evento que leva conhecimento para o Brasil e para o mundo, né? Então, como já disse, meu nome é Luciana. Eu sou aromaterapeuta, sou formada em educação física e letras. Tive já a oportunidade de ir 2 vezes lá para a França, estudar com o nosso querido mestre Malte Rotzel, e também tive a oportunidade de traduzir o livro dele para o português. O livro foi publicado pela editora Laszlo, se chama Ensaios sobre Aromaterapia Holística. E eu posso dizer que Dr. Malte, ele é um guru para mim, porque a visão dele sobre a aromaterapia, ela norteou muito aquilo que eu acredito como aromaterapia mesmo, sendo essa situação do holismo, né, sendo holístico como um integral, né, porque cada vez mais as pessoas estão tendo acesso aos óleos essenciais e aos hidrolatos, que também fazem parte da aromaterapia. E a gente não pode deixar cair para aquele lado só de pensar que a aromaterapia veio para substituir a alopatia, né? De colocar na caixinha dos remédios, porque os óleos essenciais, eles são realmente uma luz perfumada, né? Então, é um instrumento, é uma ferramenta maravilhosa para a evolução do ser humano, né? Não só na promoção da saúde física, mas também para a saúde mental, para a saúde energética e até mesmo espiritual, né? Eu venho desenvolvendo há 3 anos um trabalho que une a dança, né, o movimento com a aromaterapia. Mais especificamente, eu utilizo o recurso da dança do ventre, né? E meu projeto ele se chama Belle Aroma. A última palestra que eu dei no Conaroma, perdão, foi exatamente sobre esse projeto, né, que eu venho desenvolvendo. E desde o ano passado, além do Belle Aroma, eu também tenho desenvolvido um trabalho com dança terapia aromática, né, que não é especificamente a dança do ventre em si, mas e ela tem um outro objetivo, mais mesmo de conhecimento, de autoconhecimento, né? Então, eu quero passar um pouquinho para vocês como pode ser benéfica essa situação de utilizar o recurso da dança, do movimento, né? Porque a gente fala de movimento é dança, da música, né? E unir também com a aromaterapia, como ela fica interessante e deixa de ser a utilização do trabalho dos óleos essenciais como uma coisa assim, digamos, passiva, né? Que a gente pensa, vamos utilizar óleos essenciais, coloca lá no difusor, ou então põe lá no seu difusor pessoal, inala. Não, né? E deixa correr. Na verdade, a gente une o movimento, une a música, que também vai atrás desse lado das emoções, né? E faz com que a pessoa, o interagente, ele seja um agente ativo da sua transformação, né? Então, ele não vai ficar dependente só da ação dos óleos essenciais em si, mas ele também participa ativamente dessa evolução. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Isso. O olfato, né? Então, o olfato e as emoções. Eu acho que para quem já estuda aromaterapia, mesmo que você tenha um pouco de conhecimento, mas você sabe que a via principal, né, que a gente utiliza os óleos essenciais é o olfato. Tem outras, mas a principal é o olfato. E é o sentido que se sente antes de entender, né? Então, a gente sente o cheiro, o aroma,
e depois vai perceber o que que ele vai causar em nós, né? E é o único sentido que a gente não consegue evitar, né? Se você não quer ver, você fecha os olhos. Se você não quer ouvir, você tampa o ouvido. Se você não quer ter o contato, você tira a mão, né? Sai de perto. Mas o olfato não tem essa possibilidade, né? E a gente sabe também que ele tem essa conexão direta com o sistema límbico. O sistema límbico é onde nós armazenamos as nossas emoções, né? Temos lá a nossa caixinha das emoções. E através do olfato, através dos óleos essenciais, a gente consegue ter um acesso rápido a essas memórias e a, a essas emoções, né? Então, eu acho que isso, que quem já trabalha já com aromaterapia, já, já deve estar até cansado já de saber, né? Mas é um fato, né? E aí eu penso na situação do corpo movimentando. Por quê? A gente sabe, né? Todos nós já passamos por algum momento de tristeza na vida, né? Que isso é uma coisa absolutamente normal. Qual é a primeira impressão, né? O corpo, ele fala, né? Qual é a primeira coisa que acontece? O corpo paralisa, né? Na dor, no sofrimento, o corpo paralisa. Então, o movimento, ele é vida, né? E o corpo em movimento é um corpo sensível, né? E a gente sabe muito bem como as nossas emoções elas alteram a nossa percepção corporal, né? Os gestos, a respiração, o estado emocional, eles são afetados no corpo e são afetados pelos aromas também, né? E quando a gente tem a movimentação, né? Quando a gente põe esse corpo para agir, a gente com certeza consegue ampliar essa experiência olfativa, né? E como é que a gente vai fazer isso? Movimentar aleatoriamente? Não. Vamos trazer um outro instrumento de, de percepção emocional, que é a música, né? Eu acredito que todo mundo aqui já se emocionou com alguma música, né? Tanto positivamente como negativamente. E, e o corpo e as emoções estão intrinsecamente ligados, a gente sabe dessa conexão, né? A gente consegue perceber, né? Se você vê uma pessoa como ela está, né, agindo, ou como ela está se sentindo, dependendo da postura, do jeito que ela se apresenta, pela respiração dela, como ela está respirando, né? Quando a gente está mais irritado, a gente tem uma respiração mais curta, né? Quando a gente tem uma, a gente está num estado um pouco mais calmo, a nossa respiração tende a estar mais lenta e normalizada. Então, obviamente que o corpo se afeta pela emoção e vice-versa, né? Então, vou até ler aqui um pouquinho do slide, né? Ele fala: o corpo e as emoções estão intrinsecamente ligados e as emoções influenciam significativamente o funcionamento do organismo. Cada emoção ativa áreas específicas do corpo, criando um mapa emocional físico. Por exemplo, o amor pode se manifestar como calor no peito, enquanto a raiva pode gerar tensão nos braços, tensão nos ombros, né? E a compreensão dessa relação pode transformar o bem-estar emocional e físico. Como a gente sempre está sabendo, né? Hoje não tem como negar que a nossa conexão corpo e mente é real, né? Não, não tem como dizer que não. E aí, como eu falei para vocês, né, essa situação de movimento não é um movimento qualquer, é um movimento que você deixa acontecer graças a uma outra ferramenta muito poderosa de acesso de emoções, que é a música, e que vem sendo bem estudada, né, pela neurociência. A música, assim como a aromaterapia, assim como os óleos essenciais, também acessa lá o sistema límbico, né, a nossa caixinha de emoções. Só que a gente recebe o aroma pelo nariz, pelo córtex nasal. A música vem por onde? Pelo córtex auditivo, né? Então, o córtex auditivo ele vai receber o som e vai traduzir esse som numa textura, numa emoção, né? Lembra, então, todo mundo aqui, eu tenho certeza que ouve uma música, lembra de um momento da vida, lembra de algum acontecimento, de coisas boas, de coisas ruins, né? Então, ele entrega ao sistema límbico, né, essa textura, essa emoção, e vai lá ativar especialmente duas partes
do nosso cérebro, que são a amígdala e o hipocampo, que são responsáveis por conectar emoção e lembrança. Então, imagina, já temos aí, já conhecemos, nós estamos aqui nesse congresso falando sobre aromaterapia, sobre os óleos essenciais, que é muito sabido o quanto eles agem de uma maneira potente no nosso sistema límbico. Aí vamos unir com a música, que também acessa esse sistema límbico, então é sucesso. É sucesso. Tem muita possibilidade de termos resultados e respostas bem significativas, né? A, a amígdala e o hipocampo estimulam o hipotálamo, nós estamos ali, né, estimulando com música, com aroma. E o que vai acontecer? Vai estimular a liberação de dopamina e ocitocina, dentre outras, né, mas especialmente dopamina e ocitocina. E a ocitocina, ela é conhecida como o hormônio do amor, devido à sua influência nos laços sociais e no bem-estar emocional. Ela é muito importante nesse aspecto. E a dopamina, hormônio do prazer, né? Que trabalha com funções como motivação, prazer, recompensa, memória, controle motor e regulação de humor. Então, nós estamos aí unindo duas ferramentas que acessam por vias diferentes o mesmo local e com a mesma função de estimular essas funções de prazer, de recompensa, de acessar memórias, né, de uma forma prazerosa, né? Claro, existe a possibilidade da gente acessar memórias traumáticas também, mas mesmo essas memórias traumáticas, elas, quando elas são acessadas dessa maneira, elas podem ser ressignificadas de uma forma positiva. Então, esses dois instrumentos, a música e a aromaterapia, que vão levar a uma movimentação do corpo e fazer com que esse interagente ele seja ativo nessas situações, porque ele vai movimentar o corpo, ele vai sentir e ele vai agir. E isso é muito importante. Não estou tirando aqui a responsabilidade ou a importância de uma terapia, de um analista, de um psicanalista, mas eu acho que é muito importante que as pessoas, quando elas buscam evoluir e se conhecer melhor, elas precisam entender que você vai buscar ferramentas, vai buscar uma ajuda profissional, mas você não pode entregar na mão do profissional, Tó, meu problema é esse, resolva. Na verdade, o profissional, ele vai te dar meios para que você consiga resolver suas próprias questões, né? Porque nós temos dentro de nós todas as soluções, às vezes é que nós não estamos encontrando, mas nós temos que ser ativos no que tange, né, a nossa evolução, a buscar desbloquear ao processo, né, ao processo especialmente. Então, quando você trabalha, se você já trabalha com terapia, e quando você vai unir música e aromaterapia e óleos essenciais, com certeza essa resposta que a gente busca, né, de evolução, de autoconhecimento, ela vai ser mais rápida, né, e até muito mais assertiva. Então, vale a pena realmente experimentar. E aí, pensando nos aromas, se você já não fez isso, você já deve ter feito isso até inconscientemente, quem sabe, né? Mas pensar numa música e lembrar de um cheiro, né? E então, assim, eu coloquei aqui essas categorias de aromas que são base, né? Eu quero criar um estímulo para mim mesma ou para o meu interagente. Então, que óleos que eu posso pensar como estimulantes? A gente tem o alecrim, o primeiro que a gente pensa. Claro que existem outros, mas nós já vamos já naqueles que são do senso comum. Mas a gente, depois, quando você começa a trabalhar com isso, você obviamente pode experimentar
infinitas possibilidades de olhos, né? Então, por exemplo, eu tenho, eu quero energia, foco, a gente já pensa no hortelã, né? Hortelã dá aquele up na energia. Ou então eu estou buscando um relaxamento, uma diminuição de ansiedade. A gente pensa em ansiedade, a gente pensa em lavanda. Tem outros, além da lavanda, lógico. Poderia pensar num petigram, poderia pensar num neroli, né? Mas a gente sempre começa na fundação, né? No básico, no senso comum. Relaxamento, laranja doce também, que é muito maravilhoso. Se eu estou buscando um aspecto mais de trazer a pessoa, né, para um foco, é aquela pessoa que tem muitas ideias, mas ela não consegue tirar nada do papel, então a gente vai pensar o quê? Vamos aterrar essa pessoa, como vamos buscar essa raiz, trazer, né, para o material? Então, normalmente a gente pensa no vetiver, no cedro, né, que eles são óleos mais de aterrar, de raiz, né? Ou então, se a pessoa está buscando mais esse lado dela, com ela mesma, de amor, amor próprio, como eu trabalho, né? Eu falei para vocês, eu trabalho com dança do ventre, então eu tenho algumas pessoas que buscam, né, a dança do ventre, especialmente mulheres, não que só sejam mulheres que dançam, mas homens também dançam, né? E que falam, não, eu preciso me sentir mais feminina, né? Porque a vida às vezes demanda que a gente seja mais dura, então a dança ela traz, né? Ela pode trazer essa leveza, e quando ela traz essa leveza para o corpo, ela também traz essa leveza para a mente. Então, se eu penso nessa situação de leveza, de amor, de não diria fragilidade, sensibilidade, né, consigo mesma, a gente já vai para um lado de óleos essenciais com flores, jasmim, ylang-ylang, o próprio Neroli também, rosas, as rosas são rainhas, né? E aí, como é que a gente pode unir tudo isso? Eu acredito que, além de você utilizar para o seu interagente, é interessante a gente experimentar em nós mesmos, né? E a partir desse momento que você começa a experimentar, você começa a criar a, o seu próprio protocolo de utilização, porque não é uma receita de bolo. A aromaterapia ela não é uma receitinha de bolo, ela tem infinitas possibilidades. Então, uma proposta que eu acho muito interessante e muito fácil, né, é de fazer isso, de você escolher uma música, porque o gosto musical cada um tem o seu, né? Então, e para aroma também, né? Gosto do cheiro, né? Cada um também tem o seu. Tem uma coisa que a gente gosta, tem outras coisas que a gente não gosta tanto. Então, é sempre bom assim pensar escolher uma música, uma música que te agrada, qual é a sensação que você quer trazer? Todo mundo tem já, né? Mais ou menos uma playlist na cabeça. Quando eu tô feliz, eu gosto de ouvir tal tipo de música. Quando eu já estou mais introspectiva, eu quero estudar, eu tenho tal tipo de música. Então, você pensa numa situação que você está precisando para você. Que música que você escolheria? E qual cheiro, qual aroma seria interessante utilizar para ele, né? Faz algum tempinho eu dei uma aula de dança terapia aromática, porque no local me pediram essa situação de dança, mas que não poderia ser a dança do ventre. Muito triste, mas não podia. E aí eu conversando com as pessoas, assim, o que que eu poderia trazer para elas? Então, a primeira aula eu levei uma situação, vou dar um exemplo aqui, né? De vamos trabalhar desbloqueios de medos. E também essa situação de resgate mais de amor próprio, né? Então, eu pensei nessa situação, vamos trabalhar o quê? Primeiro e segundo chakra, que estão aonde? Em quadril. Quadril. Então, vamos movimentar um quadril aí e trazer essa percepção. O que que vai ser legal de música? Quando eu trabalho em grupo, eu não gosto de colocar muito música com voz, eu gosto mais de instrumental. E aí, você tem que pensar em todos esses aspectos. Eu pensei no quê? Vamos trabalhar quadril, quadril potência, né? Que a gente quer movimentação de vibração. Então, para eu trazer esse ânimo,
é interessante músicas que têm percussão. Porque cada instrumento ele também tem essa relação com o corpo. Então, percussão, normalmente você tem uma coisa mais de quadril, de movimentação de quadril. Quando você tem instrumentos de corda, você já tem uma movimentação mais de tronco, quadril e tronco, mas ele já sobe, né? E quando você ainda quer uma elevação, cabeça que eu digo, mas uma cabeça que eu digo, conexão com o divino, então você pode pensar mais em instrumentos de sopro. Tem essas conexões, assim, são legais, né? E então eu escolhi músicas que tinham mais essa percussão, que dava vontade. Então, a percussão já te estimula a mexer, já começa a mexer o quadril. Então, vamos lá. E aí vamos pensar no quê? Eu pensei naquele momento, eu levei vetiver, né? Que o vetiver, ele é a terra, né? Ele é maravilhoso, mas com gengibre, que eu acho que o gengibre ele traz o calor. Ele precisava de um calor, eu sentia aquilo, não, vamos trazer um calor. Então, foi, claro, você não precisa usar vários óleos essenciais, fazer mas pode fazer uma sinergia, ou pode trabalhar um óleo só. No caso, eu trabalhei dois, e a gente trouxe essa situação da música, então você deixa, você percebe a música ela vai trazer algum tipo de emoção e de estímulo, e a aromaterapia também. Então, eles vão trabalhar ali integrando e você vai conduzindo essa situação. O que que você quer fazer? Deixa acontecer, né? Essa música ela tá trazendo para você? O que que o aroma ele tá trazendo? Então, deixa o seu corpo é, ser o ativo, ser o protagonista. E depois disso, a gente senta, né? Sentou e conversou, né? Quais são as imagens? O que que te trouxe de sensação? O que que te lembrou? Isso é uma coisa que a gente pode fazer sempre. Não tem uma contraindicação. Em qualquer momento da sua vida que você percebe que você precisa se conhecer melhor, precisa trazer uma emoção para você, você pode fazer isso, né? E é muito proveitoso. Especialmente, como eu falei, para quem faz terapia, é melhor ainda, porque você vai acessando coisas dentro de você que você, às vezes você nem sabia que tinha, né? Então, é, é uma sugestão, fica aí uma sugestão se você ainda não fez isso, de unir mesmo essas duas ferramentas potentes de emoção e de memórias, né? E traz assim um desbloqueio muito, muito interessante para o nosso corpo e para a nossa mente. E você pode até utilizar também as pessoas que já trabalham, os aromaterapeutas que já trabalham com psicoaromaterapia, né? Pensar nessa situação de levar a aromaterapia com uma outra ferramenta que vai fazer com que esse interagente ele seja mais ativo ainda no processo dele de cura, porque cada um é que sabe, né, de si, né, aquilo que traz a dor e a delícia de ser o que é. E quando a gente une a música com a aromaterapia, você tem uma resposta muito, muito forte, muito, muito potente. A palavra para mim, é potência mesmo de autoconhecimento. Então, a aromaterapia vira, então, essa ferramenta de escuta corporal. Ela é uma escuta corporal, olha que interessante, né? O corpo ele vai agir, ele vai sentir o aroma e ele vai sentir a música, os dois ali, essas duas ferramentas, acessando o sistema límbico, mexendo lá naquela caixinha das emoções, das memórias. Então, o resultado, com certeza, é um aumento no seu autoconhecimento, no desbloqueio emocional de uma forma amorosa, né? Porque quando você mexe num trauma, num bloqueio, mas você está acessando de uma forma tão, tão boa que ele acaba sendo ressignificado, né? E, e é interessante a gente criar rituais com essas duas ferramentas, né? Antes de fazer qualquer coisa na vida.
Quanto mais a gente se conhece, melhores escolhas a gente faz. Então, mais saúde a gente tem. E naquilo que eu falo de saúde, eu digo de saúde física, eu digo da saúde mental, de saúde energética, né? Então, assim, para quem gosta de dançar, como eu, vira e mexe eu faço essas experimentações. Eu ouço uma música, eu acho que já é uma coisa até meio que inerente. Eu ouço uma música e algumas vezes, quando ela me toca com força, né, lá dentro da minha caixinha, eu consigo meio que relacionar com algum aroma, assim, né? Nossa, isso aqui me deu vontade de sentir, né? Sei lá, uma lavanda. Eu gosto muito do petit grain, então às vezes eu sinto assim uma desconexão, quando eu me sinto um pouco desconectada comigo mesma, eu procuro unir essas duas ferramentas e eu sinto que uma potencializa a outra. Elas podem ser utilizadas sozinhas, obviamente, né? Só a música ou só a aromaterapia, mas quando você tem a junção das duas, é, é sucesso. Sucesso garantido. Então, a frase que eu quero deixar aqui profunda é: deixe que os aromas te movam, deixe que o corpo conte a história desse cheiro. Então, escolhe um aroma. Quem sabe o aroma vai te inspirar a escolher a música, ou ao contrário, a música vai te inspirar a escolher o aroma, né? E, para finalizar, eu quero deixar aqui meus contatos, meu Instagram, que eu trabalho com o Belle Aroma, né? E meu WhatsApp. Fico à disposição, agradeço a todos e muito obrigada.